Olá, meus irmãos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aí nessa mais uma quarta-feira, né, da nossa vida, dos nossos trabalhos, apresentando sempre um tema para a nossa meditação, estudo rápido, para a nossa reflexão. Antes, porém, está aí na nossa tela os dados que você precisa aí para divulgar o nosso trabalho. O nosso Instagram, o nosso WhatsApp aí só funciona o WhatsApp, principalmente para você mandar nomes para tratamento à distância e tirar alguma dúvida, conversar conosco, tá bom? Em relação à instituição, tá bom? Vamos colocar o texto evangélico para início de nosso estudo, né? Vamos colocar aí, Mateus? Nosso tema de hoje é perturbação espiritual. O que é isso? É no momento da morte, nós vamos ver hoje o texto é só de Kardec, tá bom? Céu, Inferno e Livro dos Espíritos. Então a espiritualidade fala de um período de perturbação espiritual. Vamos entender isso com os textos que nós trouxemos hoje. Então, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vamos fazer a nossa oração, depois nós voltamos aí para dar sequência a esse estudo. Amado Mestre Jesus, nós te rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo, de toda a espiritualidade do bem que nos acompanham na nossa vida, aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, a fim de que possamos aproveitar ao máximo esses momentos de estudo, de reflexão, para definirmos os nossos pontos de conduta importantes, não só para a nossa mudança, mas como para colocarmos em prática todos os ensinamentos superiores que temos aprendido na vida. Que as tuas bênçãos, que o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Então esse é um tema, perturbação espiritual, muito interessante, porque você querendo ou não, nós vamos passar por esse momento. Lembra que quando nós nascemos, nós temos o período da infância, que é o período que nós vamos nos adaptando ao plano terreno. A gente não reencarna consciente, com a consciência plena, quando aqui chegamos. É o chamado esquecimento do passado. Então, para reencarnar, para nascer, a gente tem esse período que o nosso corpo vai se desenvolvendo, automaticamente, espiritualmente, a gente vai se adaptando a esse novo mundo. Quando nós desencarnamos, precisamos de um tempo para a nossa adaptação no plano espiritual, que a espiritualidade chama de perturbação espiritual. Então é muito interessante a gente entender isso. Os textos que nós selecionamos são claríssimos. Então nós vamos estar recordando e nos preparando, porque a vida nos chama ao mundo espiritual definitivamente, cada um a seu tempo. Cada um a seu tempo. Por isso que desencarna criança, desencarna jovens, adultos, as pessoas com maior idade. É o tempo de cada um. E, dependendo do preparo do indivíduo às coisas espirituais, nós vamos então entender que esse tempo vai variar para cada um. Nós vamos ver aqui com o texto. Vamos lá. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Desencarnou, deixou o corpo, vai lá para o plano espiritual. Você tem consciência de si? Imediato? Aí os espíritos respondem a Kardec na questão 163. Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Então ela fica algum tempo em estado de perturbação.
que é o período de adaptação no mundo espiritual. É por isso que é muito difícil ser diferente disso no plano espiritual. Então, muitas das vezes as pessoas relatam, assim que o parente desencarna, eu sonhei com fulano, eu vi, eu percebi, fulano mandou uma mensagem e tal. Não estamos dizendo que isso é mentira, que não acontece. Mas quando a gente entende esse estudo aqui, a gente precisa entender que muitas das vezes a espiritualidade superior, como numa visão de sonho, que não é real, precisa ser interpretado, muitas das vezes esses relatos que são reais, mas que o espírito em si, muitas das vezes, está nesse estado aqui. Como é que faz? Ele não tem condições de deparar a realidade imediata no mundo espiritual. É por isso que quase todos os relatos que nós vemos das pessoas que desencarnam, que a espiritualidade adormece o espírito por algum tempo. Aí a gente vai juntando esses conteúdos e vai entendendo, né? Que às vezes a espiritualidade mostra essas imagens para consolo da família, do indivíduo, até para ajudar o espírito que desencarnou, não ter esse confronto imediato com esse choque vibratório da não aceitação da morte, aquele momento, né, imediato após o desencarne, as providências de velório, enterro, todas essas coisas, esses acidentes, né, que a gente vê acontecer coletivamente, acidente de avião, navio que afunda, enfim. É uma maneira, esses métodos que a espiritualidade utiliza, para sossego e calma do espírito que desencarnou, para não ter esse confronto onde ele não pode fazer nada. Outro dia conversávamos com uns amigos sobre esse assunto. O desencarne de um ente querido, se é duro para nós, maior para aqueles que desencarnaram. Porque eles podem ver e não fazerem nada. Nós podemos ver, né? Como nós estamos do lado da pessoa que sofreu aquele processo, podemos fazer alguma coisa. Mas e quem desencarnou? O que ele pode fazer para consolar, para resolver uma dúvida, um questionamento, um erro em relação à sua morte? Não tem como. Então é importantíssimo entendermos isso aqui para ajudarmos os nossos parentes quando eles desencarnam e termos uma interferência positiva, não negativa, com as nossas reclamações ou não aceitação imediata da morte. Quando a gente fala assim, muitas das vezes, até nós espíritas, não que você não entenda o desencarne, mas muitas das vezes o nosso sentimento não é favorável. Porque você tem certeza que não vai ter mais aquela convivência que você tinha antes. E isso nos traz um pesar muito grande, dependendo da nossa ligação com a pessoa. Muito bem. Lá no livro Céu e Inferno, a gente tirou esse texto aqui para a gente entender. Na transição da vida corporal para o espiritual, né, na passagem para o outro lado, produz-se um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. Olha como é delicado o processo do desencarne, meus irmãos. Não é? Então é delicado. A gente acha que a pessoa desencarnou, pronto, ela está ativa no sentido de consciência. Não. Olha como é difícil. A pessoa se sente paralisada. Sabe qual é a sensação para comparação, para o nosso entendimento? Sabe quando você acorda e você tem aquelas frações de segundo, onde você não sabe que dia é hoje, onde é que eu estou? Sabe, que acontece com todo mundo, essa sensação rápida,
na hora que você acorda. Então, essa fração de segundo que ocorre conosco, até você tomar, né, ciência do que está acontecendo, é essa parecida sensação que acontece com quem desencarna. Só que ela não é rápida. Ela é longa. Nós vamos ver aqui, eles falam do tempo que isso perdura para um indivíduo. Não é frações de segundo, não. Isso é para nós que acordamos. E até você tomar pé do que está acontecendo, você leva aí umas frações de segundo. Não, que dia é hoje, que horas são, o que eu preciso fazer, tal. É rápido. Mas para quem desencarna não é rápido, não. Vai depender. Nós vamos ver aqui na sequência. É como se disséssemos um estado de catalepsia. Então tem a letargia, que é a paralisação do corpo total do indivíduo, e a catalepsia, que é partes do corpo. Então ele está usando de uma comparação. Ó. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Por isso que depende de cada pessoa. Geralmente os mentores adormecem o indivíduo, porque ele não tem consciência dessa passagem de plano. Tá aí, ó. Derradeiro suspiro, o momento do desencarne. Dizemos quase nunca. Dizemos quase nunca. Ele percebe isso. Porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento. O único relato que eu conheço, assim, de pronto, que me lembra agora, é o de Bezerra de Menezes. Ele aconteceu isso. Ele teve consciência do seu desencarno, pela condição evolutiva dele. Os relatos, pode ser que tenha outro espírito, mas que eu tenha lido, que eu tenha na minha lembrança agora, Bezerra de Menezes. Relatado. Bezerra de Menezes. Não tenha dúvida que tem outros espíritos aí que... Não tenho dúvida que tenha acontecido isso. Mas para nós, quase nunca, como ele fala aqui. Nós estamos no nunca. Porque a nossa condição evolutiva não nos permite ficar consciente do nosso desligamento do corpo. De jeito nenhum. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Está lá no céu e inferno. Pode demorar algumas horas ou até alguns anos. E às vezes a gente está atrás. Nós temos um estudo aí, que nós vamos apresentar aqui, da nossa procura por informações dos desencarnados nossos, parentes. Emmanuel tem uma lição espetacular dos parentes que desencarnaram e que a gente almeja por informações deles. Vamos trazer aqui. Está próximo aí da gente trazer esse estudo dentro da nossa programação. Mas olha aí. E muitas das vezes o espírito ainda está nesse período depois que desencarna. Anos. E a gente quer notícia, quer saber, quer... E não tem como. Porque o espírito ainda está no processo que eu chamo de adaptação no mundo espiritual. Muito bem. No livro dos Espíritos agora nós vamos ver esse resumo, essa orientação completa em relação ao momento de perturbação. Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma, adaptar-se. Por isso que é confuso, é momento de perturbação. Você na hora não sabe o que aconteceu, onde é que você está, enfim. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar sobre a sua situação. Não é assim que acontece quando você acorda? Tem gente que se vira na cama, acorda virado, não sabe o que aconteceu.
Então ela leva um tempinho ali, alguns segundos, para poder entender o que aconteceu em termos de adaptação, né, no momento do que acorda. Então a espiritualidade usa desse exemplo para poder mostrar para nós como é complicado isso no plano espiritual, que pode durar horas, meses, anos. Ué, não é fácil. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. Pode ser também aí, gente, o período de visão panorâmica, que nós chamamos. Então vai variar também isso, porque a visão panorâmica ela é acionada pelos mentores, é a lembrança do passado, do que aconteceu. Então, parte desse fenômeno vai acontecer. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então, à medida que a gente vai se adaptando, vai se encontrando o nosso equilíbrio, esse processo você vai se conscientizando, você vai entendendo, a ponto de ter espíritos que demora anos e anos e anos para saber que desencarnou. Olha como é complicado. Tem espírito que até hoje não sabe que desencarnou. A gente participa de reunião mediúnica de doutrinação com espíritos inferiores, né? Espíritos ligados aos tratamentos, que não sabe que desencarnou. Então não é fácil. Por isso que ele fala aqui que demora anos até. Então é complicado. À medida que a gente vai abandonando, desligando das questões materiais. Por isso que a ligação do familiar, quando desencarna, tal, se não tiver cuidado, complica a situação do desencarnado. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Tá aí, ó. Às vezes você tem um parente aí que morreu um mês, 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, que às vezes está nesse processo. E aí? Por isso é importante a nossa contribuição, a nossa participação através da oração, de pensamentos edificantes, lembrar das boas ações da pessoa, que é uma maneira que a gente tem de ajudar e contribuir. Aqueles que desde quando ainda viviam na Terra se identificaram com o estado futuro que os aguarda, ou seja, quem se preparou para essa visão, para esse momento pós-morte, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição que se encontram. Então, quando você tem a noção do mundo espiritual, tem esse conhecimento que associado à vivência no campo moral, é bom que se diga isso, esse estado de perturbação é mais rápido. Entendeu aí, ó? Aqueles que desde quando ainda viviam na Terra se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição que se encontram. Por isso que pode demorar algumas horas. Para aqueles que não compreendem, anos. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Então, para as pessoas preparadas, equilibradas, que fizeram por onde no campo moral, isso é normal. Isso é tranquilo. Igual é normal você acordar e levar alguns segundos para tomar consciência de si. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, não está pronta, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele, da sua situação, se compenetra. É como se você tivesse pesadelos. Para quem tem condições, tem sonhos.
Comparando para a gente entender. Para quem não tem esse preparo, ele vai ter pesadelos. Então é uma mistura, gente, de consciência com inconsciência, de entendimento, de perturbação do que está acontecendo. Então por isso é importante, né, o nosso preparo na vida. E ele conclui aí o nosso estudinho de hoje com esse texto. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação, que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Ou seja, não é porque você desencarnou coletivamente que todos coletivamente vão despertar no mesmo momento. Todos vão ao mesmo tempo ter consciência do que está acontecendo, porque isso é individual. Então, mesmo que você desencarne coletivamente, essas mortes coletivas, exemplo, queda de avião, lembra? Nós não temos a noção do desprendimento. As pessoas muitas vezes desencarnam rápido, não tem tempo do pensamento se processar com consciência, porque ocorreu o desencarne coletivo, imediato. E isso não quer dizer que de igual maneira vai acontecer o nosso despertar no mundo espiritual. Porque depende de cada um. Horas, meses ou anos. Depende do preparo, do entendimento que você tem da vida espiritual. É por isso que a espiritualidade fala também que nós vamos nos deparar no mundo espiritual com aquilo que nós acreditamos. Passamos uma vida toda acreditando, vivenciando. É isso que nós vamos nos deparar no plano espiritual. Tá bom? Então esse estudo é para contribuir conosco, para o nosso entendimento do que vai ocorrer conosco e qual, o comportamento que a gente tem que ter para com nossos entes queridos que desencarnaram, para que a gente possa contribuir mentalmente, porque a gente não desliga a mente. Se nós não desligamos e ficamos aqui preocupados com quem fica, com os parentes, com os filhos, imagina eles no plano espiritual. Por isso que os mentores têm um maior cuidado, a gente observa aí, porque esse tempo de adaptação, esse tempo chamado perturbação espiritual, ele é importante para o espírito se adaptar ao mundo espiritual sem vibração brusca, sem movimento brusco, para que a gente possa ter condições de adaptação, de equilíbrio, de harmonia no mundo espiritual, e no qual nós contribuímos muito aqueles que aqui ficam. Por isso é importante o nosso estudo, o nosso entendimento, para que a gente possa contribuir com esses irmãos que partiram. Que Jesus nos ilumine, nos proteja. Nós agora vamos fazer a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram nomes para tratamento à distância e depois voltamos aí para poder encerrar. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por nossa noite de estudos, para nossa reflexão e entendimento das coisas espirituais que todos nós estamos sujeitos, que todos nós haveremos de passar no dia em que formos chamados ao mundo espiritual através do desencarne. E para aqueles que partiram e que muitas das vezes estão presos a esse processo longo, e que nós possamos contribuir com as nossas vibrações, com nossos pensamentos, com as nossas orações. Que essas vibrações de paz, de harmonia e de equilíbrio possam ser dirigidas a todos os nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância e aqueles que já se encontram em nosso caderno de vibrações e orações da nossa instituição, que ocorre às segundas-feiras às 20 horas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento de estudo para a nossa reflexão. Que a tua paz e o teu amor, que o amor de Mãe Maria Santíssima possa nos envolver a todos, hoje e sempre. Graças a Deus.
Muito bem, amigos. Agora o trabalho social que a gente desenvolve, toda a aula, a gente deixa aí os dados, aquilo que a gente compõe a nossa cesta básica, o trabalho do enxoval, os itens que vão lá no kit que nós damos para as mães carentes e os dados que você precisa para continuar contribuindo conosco todo mês. Isso é importantíssimo. E à medida que a gente tem um volume de dinheiro suficiente, a gente então distribui para nossas famílias, montamos aí os kits e tiramos fotos e trazemos aqui para vocês como comprovação do trabalho que vocês realizam, importantíssimo para a manutenção do nosso trabalho. Essa contribuição aqui só é para a cesta básica e enxoval. Temos outras contribuições dos companheiros do grupo, outros amigos nossos, que dão sequência aí na manutenção do ambiente. A gente não usa esse recurso para manutenção. Manutenção vem de outras fontes que nós contribuímos, amigos nossos contribuem e diretamente para nós, para o nosso trabalho, né? São componentes do nosso grupo, mais outras pessoas de fora que nos ajudam. Tá bom? Então é importante falar isso aqui para que você possa entender como que funciona. Inclusive, a gente gosta da presença de vocês, visita de vocês, para visualizar, ver aquilo que nós estamos fazendo em nossa instituição, pois o convite está sempre aberto para vocês. Tá bom? Então é com muito carinho que nós vamos encerrando aqui. Obrigado a todos. Curtam aí o nosso vídeo, dê joinha lá, né? No nosso Instagram, divulgue o nosso Instagram, dê o joinha lá no nosso vídeo. Essas aulas, todas elas, essa é a de 229. Todas elas estão gravadas no YouTube. Todas. Então, podem pesquisar, visualizar, passar para os amigos, convidar os amigos para participar conosco, ensina como é que entra aí, basta digitar GER Sobradinho no YouTube. Toda quarta-feira às 20 horas, como hoje, a gente conecta diretamente com as nossas aulas. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. E quarta-feira que vem, normalmente, é quarta-feira de carnaval, nós vamos ter estudo normal. Não tem esse negócio aqui de data não, tá bom? Então quarta-feira que vem nós vamos trazer um outro estudo para a nossa reflexão. Obrigado a todos, até lá. Tchau.